queridos irmãos e irmãs, vamos refletir na obra calabriana do seu carisma, da sua missão. Carisma é uma palavra que nós precisamos entender o que significa no âmbito da teologia, porque tem muitos sentidos dados a esta palavra carisma. Mas na teologia, carisma significa um dom extraordinário e divino que é concedido a um crente ou a um grupo de crentes para o bem da comunidade. Isso é carisma para a teologia. E quando nós falamos do carisma da obra calabriana, nós estamos nos referindo a isso. Irmãos e irmãs, para mim, o carisma da obra começa a se manifestar ainda naquela cartinha que em 1905 o Padre Calabria escreveu ao subsecretário do Papa Pio X, falando da realidade que ele via em Verona, das crianças abandonadas pelas ruas, fala do desejo de iniciar uma pequena obra. Padre Calabria é apenas um auxiliar numa paróquia. E ele pensa em fundar esta instituição, esta pequena obra, toda ela fundada na Divina Providência. Olha como as ideias são claras do Padre Calabria desde o começo. Diz mais que ele quer combater o mundo que faz de tudo para arruinar estas almas. Depois ele vai se referir justamente ao cuidado. Quando ele olha para si mesmo e ele vê todas as suas limitações, a sua pequenez, ele já vive o abandono. E outro meio que ele usa, que é muito interessante, é que ele quer que esta carta ao subsecretário chegue ao Papa pedindo a bênção do Papa para iniciar esta missão. Isto é 1905. O início da obra da congregação é 1907. Em 1908, junto com alguns colaboradores, os primeiros, o padre Deodato Desenzani, o irmão, o conde Pérez e o Didio, ele vai estabelecer algumas normas. Antes de tudo, olhar-se como irmãos e ajudar-se reciprocamente, especialmente na vida espiritual. Esta é a primeira norma que ele coloca. Depois vem uma segunda, que vai começar a falar da finalidade pela qual a providência os reuniu. Então, para que busquemos a nossa santificação, é a primeira coisa. Olha como faz sentido o aspecto carisma e o que o Calabria quer. Segundo, para fazermos tudo o que está ao nosso alcance para a salvação dos meninos pobres e abandonados. Esta é a segunda finalidade pelo qual Deus os reúne. Depois, em 1910, ele começa a acrescentar com muito mais clareza toda essa questão de mostrar ao mundo que Deus pensa, que Deus existe, que Deus pensa, em outras palavras, o abandono à divina providência. Depois poderíamos falar da descoberta, da noite da descoberta do Evangelho, onde São João Calabria, naquela noite, começa a ler o Evangelho e começa a perceber e sublinhar algumas frases. Não vos angustieis, buscai em primeiro lugar o reino de Deus. O vosso Pai sabe, de graça recebestes, dai de graça. Todas estas palavras marcaram a vida do Padre Calabria e mostram a direção. E em relação à ligação do carisma com a missão da obra, então, para onde nós vamos? Em primeiro lugar, a regra fundamental da congregação não é uma norma, é uma pessoa. É a pessoa de Jesus Cristo conforme nos é revelado pelo Evangelho. E outro número muito importante das constituições é o número 5. A missão específica dos pobres servos é a busca do reino de Deus, que se concretiza para nós no compromisso de avivar no mundo a fé e a confiança em Deus, que é Pai de todos os homens. Avivar no mundo esta fé de que jeito? Através do abandono total na divina providência. Intensamente vivido e claramente testemunhado em todos os acontecimentos pessoais e comunitários e nos eventos históricos do mundo. Daí decorre a consequência: ir aos mais pobres, aos abandonados, aos sacerdotes necessitados, nas paróquias, nos hospitais, toda essa gama que nós conhecemos de abertura do carisma calabriano.